Prazer. Pai amado e santo, queremos te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja, Pai, e que assim o Senhor possa continuar a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Pai. Queremos te apresentar a vida do nosso irmão Mateus, que ele possa, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, aquilo que vem do seu trono, Pai, para que possa compartilhar conosco e que a gente saia daqui alimentado, Senhor Deus, bem nutrido espiritualmente, Pai. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa o conduzir e que o Espírito Santo também possa nos sensibilizar e possa nos trazer clareza da palavra que será ministrada nessa manhã, Pai. Entregamos a vida de Mateus Rocha em Tuas mãos, usa-o conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Confesso que estou um pouco nervoso também, mas que Deus seja louvado por essa palavra que eu vou estar trazendo. Quero agradecer a Júlio, ao pastor, pela confiança de poder dar essa oportunidade para iniciar o mês dos jovens, trazendo a palavra que está sobre aquele tema que é identidade. Intimidade. É muito parecido, eu escrevi até algumas coisas sobre identidade, então por isso que eu me confundi. Para quem não me conhece, me chamo Mateus, eu congrego nessa igreja desde o finalzinho de 2018, e de lá para cá venho evoluindo de passo em passo, de grau em grau. Tinha vergonha de falar em público, tinha medo, mas cada oportunidade que vão me dando, eu vou abraçando, e cada oportunidade eu vou vendo como uma oportunidade que o Senhor nos chama para cumprir o propósito dele. E hoje eu queria convidar vocês a abrirem em 2 Crônicas, capítulo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo de número 7 ao 11. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que intimidade não é sobre idade. Às vezes a gente acha que ser íntimo de Deus, a gente precisa ter uma idade avançada. Mas, na verdade, intimidade está sobre familiaridade. Existe uma pesquisa que diz que quanto mais conhecemos uma pessoa que está ao nosso lado, mais atraente a gente se torna para ela. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai conhecendo a Ele, mais atraente a gente tem uma visão e um olhar de querer servir a Ele, com dons, com os talentos, e a gente quebra aquela parede de muitas vezes da religiosidade, de ter aquele conhecimento superficial e achar que por eu conhecer, eu sou íntimo somente de Deus. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 7 ao 11. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora o Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não permitiu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Eu iniciei com a história de Salomão, onde eu estava orando, e eu falei: Deus, me dá pelo menos um norte daquilo que eu vou falar. Confesso para vocês que eu estou vivendo um tempo que eu estou gostando mais de liberar aquilo que eu já tenho carregado. Eu não tenho buscado tanta informação, porque eu acabo me confundindo, errando, e muitas vezes as pessoas trazem informações de coisas que estudaram e que não viveram. E eu logo pensei: quem poderia ser um jovem, estamos no mês dos jovens, que recebeu um chamado ainda jovem de cumprir e teve um encontro com Deus? E um deles foi Salomão. Alguns já estão pensando naquilo que aconteceu no final da vida de Salomão, mas eu estou te convidando a encontrar aquilo que ele recebeu de primícia e começou a viver sobre aquilo. Ele recebeu para ser
governador, rei de Israel, onde ele pôde construir o templo e diversas coisas, aonde chegou um momento de tão grandioso que estava sobre aquilo, que a rainha de Sabá ouvia falar daquelas coisas que Salomão fazia, e ela saiu do reino dela e foi ver lá. E quando ela chegou lá, ela viu a excelência de Salomão, as pessoas que trabalhavam lá, toda aquela arquitetura do templo de Salomão, as pessoas que serviam alimentos. Ela viu que existia algo além do normal. Ela ouvia falar, mas ela precisou sair do conforto dela para observar e experimentar aquilo que aquele homem ele carregava. E ele recebeu um chamado muito jovem ainda, que foi o primeiro tema que eu te falei, que não foi sobre a idade, mas sobre a familiaridade do pai Davi, desde pequeno, tem ensinado o caminho a Salomão. Quando a gente começa a observar e encontrar dentro dos Salmos, a gente vê instruções bíblicas que normalmente Salomão ele recebeu dentro da sua casa. E num momento de oportunidade, que a gente cresceu escutando o gênio da lâmpada, da gente poder escolher algumas coisas. Salomão não teve um gênio da lâmpada, mas teve o Deus de Israel tendo um encontro com ele, perguntando aquilo que ele queria. De vez ele pedir riquezas, de vez ele pedir que os seus inimigos fossem mortos, ele pediu sabedoria. Sabedoria diferente de inteligência. Ele poderia ter inteligência de buscar em livros, em conteúdos, mas ele teve a sabedoria do alto, aonde Tiago ele vai dizer sobre essa sabedoria. Não é a sabedoria humana que a gente conhece por buscar, mas é pelo entregar daquele que nos chamou para cumprir uma obra aqui na Terra. Eu tenho um grupo chamado VDP, Vivendo de Propósito. Se eu jogar esse celular no chão agora, eu estou jogando por propósito ou porque escorregou da minha mão? Por propósito. Assim também deve ser a nossa vida. A gente precisa viver de propósito. A gente precisa ser intencional. Eu estava na escola bíblica agora e o pastor contou um relato sobre um momento que ele estava agora, em férias, e ele viu uma oportunidade e pegou para uma mulher que estava sendo como guia naquele momento ali para eles. E assim deve ser na nossa vida. Procurar oportunidades e servir a Deus por meio das oportunidades. Mas, Matheus, você está falando de intimidade ou viver de propósito? A nossa intimidade com Deus vai nos levar a viver o propósito dele de uma forma mais clara. A gente não vai precisar quebrar tanto a cara para lá na frente falar, bem que eu poderia ter vivido aquilo. Não. Com o propósito de Deus instalado no nosso coração, através da intimidade que a gente tem com ele, a gente vai entender de uma forma mais clara como é que a gente pode estabelecer o reino dele através das nossas vidas. Às vezes você tem olhado para si e tem visto tudo de ruim. E existem palavras que Deus já lançou sobre você que você não tem tomado posse. A Bíblia vai falar sobre embaixadores do reino. Existiam embaixadores do reino aqui na ABB, mas existem embaixadores do reino que está na própria palavra. O embaixador é aquele que traz, muitas vezes, vou dar um exemplo, o embaixador da França, ele traz a cultura da França para o Brasil. Os mesmos alimentos, uma casa, ele lida com os franceses que estão aqui no Brasil quando acontece alguma coisa. Assim também Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, ser embaixador do reino. A gente precisa viver de propósito, a gente precisa viver essa intensidade, encontrar as oportunidades e lançar as sementes que vêm através da intimidade com Deus. Amém ou não amém? Então Salomão ele foi coroado ainda muito jovem para governar tantas pessoas, para governar Israel. Algo que ele ouvia as histórias daquele povo que saiu de tão longe e ele constrói o templo. Aonde um dia aonde um dia Abraão, ele ia sacrificar o seu filho, chamado Isaac. Há muito tempo atrás ele escutou aquilo. E depois de muitos anos, ele foi lá e construiu o templo sobre o Monte de Moriá. Muitas vezes a gente não entende o nosso propósito, não entende o nosso chamado, por a gente não desenvolver uma intimidade com Deus. E a intimidade não vem só por superficialidade de ter um conhecimento, mas é de busca. Muitos são chamados, mas poucos estão dispostos a pagar um preço para ter essa intimidade. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, como ela conseguiu essa intimidade? Mas você é uma pessoa que não pergunta a ela para saber como ela conseguiu desenvolver isso.
Eu lembro-me do ano passado, 2021. 2021, momento de pandemia. Minha vida é como Gênesis capítulo 1. Eu sempre estou em movimento e buscando coisas novas e tendo novas experiências. E aconteceu que uma nova experiência foi para ser chamado para o tiro de guerra. Acredito que alguém daqui conhece o que é isso aí. Você serviu o exército e tal. E nesse mesmo mês, Júlio me deu a oportunidade também. Eu estava com a cabeça raspada, mesmo sem querer, eu estava aqui. Só que, como é que eu ia desenvolver a minha intimidade com Deus em um tempo tão escasso, onde eu precisaria acordar cedo, e desde que eu conheci Jesus, todos os dias, todas as minhas manhãs, eu leio a Bíblia e oro. Eu não deixo para o final. Cada um tem seu momento. O meu momento é esse. A minha primícia é a entrega para Deus nos primeiros momentos do meu dia. E o que é que acontece com isso? Eu falei, meu Deus, agora começou a apertar as coisas. Lá é 5h45 da manhã, de noite eu já vou estar cansado, surgiu um novo emprego para mim, várias coisas novas. E aí, a minha intimidade, ela vai descer ou ela vai subir? Para alguns, acham que existem alguns momentos que o mundo nos influencia. E para outros que são embaixadores do reino, você que influencia o mundo. E eu falei, é momento de eu tomar uma decisão. Eu acredito que até hoje eu tenho alguns momentos de dificuldade na minha saúde por conta do ano passado, onde eu acordava 3h30 da manhã. Minha casa é bem perto, eu poderia acordar, vestir a minha roupa e ir para lá, servir, e depois voltava para casa, dormia, e o meu desenvolvimento com Deus ia cada vez diminuir. E eu comecei, de vez em acordar 5h30, tomar um banho e ir, acordei 3h30 da manhã. E foi o ano todo, minha mãe está de prova disso. 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu começava, acordava, orava, lia a Bíblia, e eu tenho um grupo onde eu tenho um compromisso de todos os dias mandar um versículo bíblico. Até a irmã aqui recebia também, acho que Sheila também, algumas pessoas recebem todas as manhãs essas mensagens. E aí eu comecei a entender que não é só você entender que a intimidade é ter um conhecimento, mas é você pagar um preço também. Abraão precisou pagar um preço, Moisés pagou um preço. Para um pastor ser um pastor, ele precisou renunciar e pagar um preço também. Será que é você que acha que as coisas vão cair do céu assim? Eu acredito que uma coisa que já caiu do céu foi Lúcifer. Então você precisa buscar algumas coisas. Quando você busca, você acha. Quando você bate, você encontra. Então, se você quer intimidade com Deus, não adianta somente falar. Não adianta somente ter o conhecimento e não praticar. Não sejais-vos somente ouvintes, mas praticantes. Praticantes da palavra de Deus. Então não adianta só você ter o conhecimento. Você precisa cumprir o conhecimento. Existem ateus que têm muito mais conhecimento do que a gente, tem muito mais conhecimento às vezes do que outros pastores aí fora, mas eles não vivem aquilo. Por isso que eu tenho vivido de não colocar tanta coisa ali para trazer para as pessoas e não trazer as verdadeiras experiências e aquilo que tenham vivido. Então, eu comecei a entender que para a gente viver algo com Deus intencional, a gente precisa pagar o preço. Para a gente entender que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos porque não desejam viver aquilo que Ele chamou para viver. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo quer viver o propósito e o chamado, mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer renunciar. E o segundo ponto é que a intimidade é a chave de acesso para o reino de Deus. Uma chave, ela te dá acesso. Ela abre portas e fecha portas. Ela tranca, ela abre. E para a gente ter acesso ao reino de Deus, a gente precisa ter o quê? Intimidade. Porque a gente sabe, eu não preciso citar nomes, a gente tem irmãos de outras religiões que têm um conhecimento excelente, mas não têm intimidade no reino de Deus. Eles têm um conhecimento do mundo inteiro, mas não têm intimidade do reino. Lá em Romanos 12, 1 e 2, vai falar sobre um culto racional. Portanto, irmãos, rogo-os pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. E aí depois ele vai dizer sobre espírito em verdade em João 4, 23. Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então não adianta somente conhecer se você não vive, se você não adora em espírito e em verdade. Então, para você acessar
aquilo que o reino de Deus já tem para você, você precisa de intimidade. Por que eu estou te dizendo isso? Eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Não estou te contando uma história, estou te contando algo real. Eu sou mais íntimo, a minha mãe e o meu pai são divorciados há mais de 15 anos, e eu sou mais íntimo da minha mãe do que do meu pai. Por que isso, Mateus? Você não gosta dele? Eu amo. E mesmo por passar por processos que eu poderia até odiá-lo, eu decidi amar, perdoar, mas eu sou mais íntimo dela. Por quê? A familiaridade de estar próximo e perto todos os dias, ela sabe de mais coisas do que ele. Ela sabe quando eu estou triste, ela sabe quando eu preciso de alguma coisa, quando eu estou ansioso, quanto eu ganho, quanto eu não ganho, quanto eu vou ganhar. Então, o que é que acontece? Quando a gente é familiar de alguém, a gente se torna mais íntimo. Quando nós somos familiares de Deus, nós conhecemos o propósito do reino dele e o propósito que ele vai nos chamar para viver através desse reino dele, que vai além das quatro paredes. Então, o que é que acontece? A familiaridade vai trazer uma simplicidade sobre essa conexão de Deus e você. Você vê que existiam momentos que Jesus, ele estava com uma multidão de milhares de pessoas, centenas e centenas de pessoas. E depois aquilo vinha caindo de 300 para 100, para 12, para 3. E só 3 depois se tornavam íntimos. Onde existia momentos de cura que ele chamava 3 e entrava dentro de uma casa. Onde existia momentos que ele chamava 3 e ia ao monte. Porque nem todo mundo é íntimo. Todo mundo pode participar do culto, mas nem todo mundo é íntimo de Deus. Nem todo mundo é íntimo. Por isso que a minha palavra não é para ser uma palavra dura para você e te colocar um peso, mas é para te convidar, para você viver essa intimidade. Eu vejo muitas pessoas que elas pregam, mas não entram no seu coração. Sabe por quê? Porque da vontade delas coloca esse jugo pesado e esse fardo sobre você, que tem pessoas que até desistem. Mas hoje eu não quero te fazer desistir. Eu quero te convidar a você viver essa intimidade, que vem através de renunciar coisas que para você é grande, mas para Deus é pequeno. Muitas vezes pode ser um namoro, um trabalho, ambientes, sei lá, seja lá o que for. Mas através dessa renúncia, você vai entender o seu propósito. E entendendo o seu propósito, você vai ver que Deus tem algo muito maior do que essas coisas pequenas. Quando você começa a andar com pessoas que têm uma conexão muito mais alta de visão, de clareza de mundo, eu nunca gostei de andar com pessoas, eu não sou uma pessoa que julgo, mas preferência, eu decido algumas coisas. Eu nunca gostei de andar com pessoas mais jovens do que eu. Eu sempre procuro andar com pessoas mais velhas. Por quê? Porque elas vão me passar experiências de coisas que elas já viveram, que eu não preciso mais passar, porque eu já sei onde é que está o erro. Eu decido algumas coisas por conta de exemplos de pessoas, ou muitas vezes visão que elas têm, que elas não puderam tomar lá no passado, porque eram jovens demais, e andar com pessoas muito jovens levaram a viver da mesma forma. Então eu prefiro andar com pessoas que tenham mais visão, mais clareza, e assim deve ser na nossa vida espiritual também. Andar com pessoas que tenham mais visão, clareza, ambientes. O ambiente, ele muitas vezes não te muda, mas você pode mudar os ambientes. A gente tem liderado um movimento chamado Movimento do Reino, desde 2018 na praça. E existiu um momento agora que eu percebi algo diferente. Cadê Vitor? E o que é que acontece? Eu pensei, existe alguma coisa que pode estar acontecendo de errado. É muito bom estar com os jovens, é muito bom estar em uma conexão, todo mundo, quinta-feira, sábado, isso tudo. E a família? Às vezes o jovem é tão surpreendente na frente de outros jovens, mas quando chega dentro de casa, vê aquela família que às vezes não está servindo ao Senhor e deixa de lado. Vai ter a sua comunhão com Cristo. E por que não influenciar através da sua intimidade com Deus? Então a gente agora tem um REC, Reino Dentro de Casa. Então nas quintas-feiras que tem o movimento, a gente leva para a praça. E o reino de Deus, ele não se resume a uma praça ou a uma igreja, mas no ambiente que a gente está. Então agora a gente incentiva os jovens, é como se fosse um PGM. Só que algo que jovens que são de outras igrejas, outros lugares que às vezes aparecem lá, e a gente induz a eles levarem. Por quê? 2018 foi assim na minha vida.
um pastor chegou de outra igreja, através de um tio meu que indicou, e ele começou a ir todas as quintas e terça-feira para minha casa. Ele só jogou o quê? Uma semente, porque ele não permaneceu. Teve que ir para outros lugares. Mas a gente não dependia dele, a gente dependeu de Deus, mas precisava dele naquele tempo. A gente precisa de pessoas, mas depender somente de Deus. Então o que é que acontece? Ele jogou uma semente, e essa semente começou a crescer, germinar, até dar frutos. Então é isso o nosso incentivo. A nossa intimidade com Deus não pode parar em somente um conhecimento, mas ela precisa ir além disso. Ela precisa transbordar. Transbordar. O que é um copo cheio de água? Um copo cheio de água, ele está ali cheio de água, mas quando você começa a pingar mais águas nele, ele começa a transbordar. Assim deve ser o nosso conhecimento, para você não ter uma obesidade mental. A gente não pode ter uma obesidade mental somente cheia de conhecimento, mas é pegar e executar, conhecer e praticar. Porque é aí que a gente vai começando a entender que a intimidade com Deus não pode ser somente superficial, mas ela precisa ser entregue para outras pessoas. Tudo aquilo que Deus nos entrega, que para na gente, isso vira idolatria. Se Deus te dá algo hoje e para em você, você vai se tornar idólatra daquilo que Ele deu para você se você não compartilha, se você não serve a outras pessoas. A você, não é o que você está usando dos outros, mas aquilo que Ele deu a você. Então, familiaridade é sobre intimidade, e essa intimidade precisa ser transbordada para outras pessoas. O terceiro ponto é que a intimidade nos leva a conhecer os segredos do reino e o segredo do rei. Como é que a gente vai falar de Deus para outras pessoas se a gente não somos íntimos e conhecemos o coração dele? A gente só pode falar daquilo que muitas vezes a gente conhece. Se eu venho aqui para você e falo que 93% dos brasileiros conhecem a Bíblia e são estudiosos e estão manifestando o reino de Deus, eu estou certo ou estou errado? Eu estou errado, porque eu não conheço sobre os dados, eu estou inventando alguma coisa. Assim também é quando a gente não conhece os segredos de Deus e nem os segredos do reino, a gente não consegue transbordar para outras pessoas. Em Mateus 6, quero que você possa abrir, acredito que você já conhece até de cor, mas em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Mas quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Olha que interessante. A nossa intimidade, como eu falei, é sobre familiaridade. É onde muitas vezes nem todo mundo se faz presente e nem todo mundo conhece suas dores ou os seus ganhos. Assim também deve ser com Deus. Jesus ele já deu toda a instrução. Se você quer ter intimidade, vá para o seu quarto, feche sua porta, vai estar com o seu Deus. Que no final desse versículo, ele vai falar sobre uma recompensa. Mateus, que recompensa é essa? Será que se eu for íntimo de Deus, Ele vai me dar um novo carro do ano, uma nova moto, ou aquele sonho que eu desejo? Essa recompensa é muito mais além do que isso. Eu falei em algumas lives passadas, toda quarta-feira eu tenho um live desse meu grupo. E o que é que acontece? Eu estava falando sobre os tesouros do reino. E através do que eu falava, eu estava falando sobre aonde estiver o seu coração, lá também está o seu tesouro. O coração é enganoso, sim ou não? O coração do homem espiritual é enganoso, sim ou não? A Bíblia vai dizer que do coração flui... Na palavra de Deus, vai falar diversas vezes sobre o coração. E a gente só se apega em alguns momentos e esquece outros. E em algum desses momentos, eu esqueci esse versículo agora, vai falar sobre... Ai, meu Deus. Está em Provérbios. E aí o que é que acontece? Estava falando sobre aonde estiver o seu coração, lá está o seu tesouro. Você acredita que o seu coração é algo que está alma, coração, espírito e corpo? Ou seu coração é a sua alma? A gente acha que o coração é algo além, que não está dentro do processo de corpo, alma e espírito.
E o coração simplesmente é a nossa alma. É os pensamentos, sentimentos e emoções. Seu coração é enganoso, a sua alma é enganosa, seus pensamentos estão longe de Deus, seus sentimentos estão longe de Deus e as suas emoções? Agora eu te faço essa pergunta. A gente muitas vezes tem um conhecimento superficial e abraça aquilo ali. Do nosso coração produz fonte de vida quando está sobre a vontade de Deus. Quando ele está sobre a vontade do mundo, ele produz engano. Será o que tem dentro de você? Engano, que é a sua alma, ou você está produzindo vida do rio que produz vida de Deus e está dentro de você, está transbordando? Um rio de águas vivas fluindo dentro de você. Então, nessa passagem vai falar sobre uma recompensa. E essa recompensa, sobre a nossa intimidade com Deus, vai nos levar a uma fluidez que vamos transmitir o reino dele através do que temos em nossas mãos. Não é o que vamos ter lá no futuro ainda, é o que já temos em nossas mãos. Se você tem uma moto, você pode servir a Deus. Se você tem um carro, porque tudo isso não é o fim, é o meio para que as pessoas venham conhecer a Jesus Cristo. Porque é através da intimidade que você vai conhecer que tudo que você tem não é seu. E é de quem? É dele. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Então é através da intimidade que você vai saber isso. Se você não sabe, isso é seu e para você são todas as coisas. Mas se você estar com Deus, tudo é dele e para ele. Porque tudo vai se tornar um meio para as pessoas conhecerem a ele. Se eu tenho um celular, eu posso mandar todas as manhãs um versículo para as pessoas, eu posso compartilhar. Se eu tenho um status, tudo que me aparece não é do diabo. Ele não criou nada, ele só reproduz de uma forma errada aquilo que Deus um dia já criou, muitas vezes na inteligência ou através da natureza para o homem. Então tudo aquilo que vai me aparecendo, eu vou transmitindo para Deus. No momento de pandemia, eu comecei a mandar todos os dias versículos no TikTok. Alguns falavam que era do demônio e eu usei para Deus. Alcancei, conheci diversas pessoas. Se eu tenho um WhatsApp, é para Deus. O Instagram é para Deus, um trabalho é para Deus. Tudo tem que ser para Ele. Tudo é um meio que nós vamos conhecer novas pessoas e transmitir algo para Ele. Agora, se a gente resume tudo ao nosso mundo, a nossa intimidade ela vai se esfriar, porque você não está cumprindo o seu propósito. No caminho de Emaús, o coração daqueles homens queimaram, porque eles estavam no caminho e quem estava com eles? Quando a gente está no caminho e Jesus está do nosso lado, o nosso coração queima também para cumprir aquilo que Ele nos chama para fazer. Agora, quando a gente não está no caminho e só sabe, eu sei o que é identidade, eu sei o que é intimidade, eu sei o que é dons, mas você não vive, não se vale de nada. Só tem aquele conhecimento. Mas quando você decide viver aquilo que Deus te chamou, você pode até tentar parar, mas você não consegue. Você volta para aquele lugar de novo. Eu já tentei parar diversas coisas de Deus na minha vida, mas eu não consegui. Porque quando o propósito é mais forte no seu coração, você volta para aquele lugar novamente e começa a cumprir aquilo. Quando foi no início desse ano, eu já tinha 3 anos mandando mensagens bíblicas para as pessoas. Começou com 5 pessoas que eu coloquei e depois eu entreguei na mão de Deus. E começou a se multiplicar. Foram pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil. E o que é que acontece? Nesse ano eu falei, é momento de descansar. Eu vou descansar agora e seja o que Deus quiser, essas pessoas já receberam suas sementes no seu coração e vão multiplicar. E eu permiti que essas pessoas multiplicassem isso, mas ninguém multiplicou. E aí eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E meu coração começou a se esfriar. Por quê? Porque eu não estava cumprindo o meu propósito com Deus. Quando você não está cumprindo o seu propósito com Deus, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. E muitas vezes a gente está dando desculpas igual a Adão. Não foi culpa dela, não foi culpa. A gente procura desculpas de diversas pessoas. A gente bota desculpa no cansaço, em várias coisas. Mas, quando estava se aproximando da metade desse ano, Deus falou forte ao meu coração. E eu falei, eu vou retornar isso novamente. Eu falei, Deus, fala comigo se eu preciso retornar. Só que, o que a palavra de Deus fala? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu precisava um anjo vindo dentro do meu quarto para falar isso, enquanto a palavra já estava falando lá para pregar o evangelho. Então a gente procura muitas vezes algo mais sobrenatural para acontecer, enquanto a gente despreza as coisas simples que já estão na nossa palma da nossa mão e a gente só precisa tomar uma atitude e cumprir. Aí eu voltei com o mesmo propósito de seguir esse ano novamente inteiro, mandando mensagem para as pessoas muito mais intencional, com lives, com zooms e ativando outras pessoas para abrir também um pequeno grupo no WhatsApp ou uma lista de transmissão,
que pega um versículozinho e manda para as pessoas. E foi através disso que eu comecei a gravar vídeo, comecei a mandar áudio, e todos os dias eu prego. Então isso me ajuda a falar de Jesus normalmente para outras pessoas, porque se torna natural. Mas quando você se esconde, todas as coisas vão te trazer medo, vão te trazer vergonha, porque você não está lançando-se aos propósitos e desafios que te fazem crescer. É sobre as pressões da vida que a gente cresce. Quando você pega um ovo, que ele é mole por dentro, e joga dentro de uma panela de pressão, o que é que ele vai ficar? Duro. E se você pega um feijão mole e coloca dentro de uma panela de pressão, o que é que esse feijão vai ficar? Não. Vocês não estão prestando atenção. O feijão você joga duro e ele vai ficar mole. Então, independente do que seja, é no meio da pressão que a gente recebemos uma transformação. É no meio das pressões. Na nossa zona de conforto, a gente nunca vai desenvolver. Mas quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com Deus, se lança sobre os propósitos dele, a gente começa a compreender que vai surgir diversas pressões na nossa vida. E é no meio das pressões que você vai glorificar o nome de Deus através dos seus crescimentos, dos seus resultados, ou dos desafios que você se lançou, independente se ganhou ou não. Mas você esteve lá tomando a sua posição de embaixador do reino de Deus. Não é sobre ganho nem perca, mas é sobre cumprir o propósito. Pode falar, irmã. Foi tão bom esse período que Mateus está falando aí, que nossa irmã Isa fundou também um grupo. E foi Além Brasil, que até hoje nós nos reunimos às 6 da manhã e fazemos nossa oração antes de trabalhar. E eu me lembro que tem uma jovem chamada Karine, do Pará, tem um jovem do Rio e tem uma irmã da Itália. Karine, às vezes, participa. Tem Shirley, que às vezes entra no grupo. E essa irmã da Itália, ela está lá todos os dias. E ela passou um período muito difícil e ela entrava em contato para pedir oração. E nós oramos e Deus agiu na vida dela. Ela passou muita coisa na Itália. E a palavra fala, né, que a gente tem que acolher os estrangeiros. Então, nós oramos daqui e ela recebia, né, o poder de Deus, que Ele é onipotente e onipresente. E ela conseguiu vencer, ficou desempregada. Foram muitas batalhas, mas ela já está bem, já conseguiu um trabalho. E eu fico assim, para falar, a importância, gente. Eu não sou tão jovem, mas eu vejo que orgulho Patrícia deve estar, né, um filho assim, tão dedicado, tão jovem, já falando com essa experiência do amor de Deus. E acredite, Mateus, aquele Pedro, que está lá no Rio, que lançou, lembra que ele lançou um novo vídeo, né? Uma música. Olha que maravilha, quantas pessoas foram alcançadas e serão ainda, né? Através desse grupo de WhatsApp. Parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. Então é isso, quando a gente se lança ao propósito de Deus, entendendo através da intimidade aquilo que Ele te chamou, você multiplica os talentos que já estão em suas mãos. E se até hoje você tem 30, 50, 70, 80 anos e não sabe ainda o seu talento, hoje Deus está te convidando para a oportunidade. Existe umas palavras chamadas Kairos e Cronos. Cronos é isso aqui, ó. Quando você pega o seu celular e está aqui, 11h53 da manhã. E existe o Kairos, que é o tempo específico da oportunidade de Deus. Se você está vivo, escutando essa mensagem que eu estou te trazendo, Deus está te dando uma nova oportunidade nesse dia, para você tomar uma atitude e se lançar sobre a intimidade. É no secreto que você vai reconhecer a recompensa, que é os talentos que estão em sua mão, para você multiplicar na terra as sementes do reino, que vai afetar a vida de outras pessoas. Como assim a gente tomou uma atitude pequenininha na pandemia e multiplicou para outras pessoas afora. Assim também Deus quer fazer na sua vida, porque você não é pior do que ninguém, mas quando você se torna um embaixador, você tem agora uma semente da embaixada, que é do reino de Deus, para você produzir aqui nessa terra. Se você entendeu essa mensagem, e se você puder escrever nas tábuas do seu coração cada versículo que eu trouxe, eu acredito que a partir de hoje, nunca mais a sua vida será a mesma. Porque você não vai ser mais um ser humano normal. Normal aí, o mundo é normal. Você vai ser além do normal. Você vai começar a andar sobre o sobrenatural. Quem escuta a Deus está andando sobre o sobrenatural. Quem muitas vezes deixa uma coisa que tem uma possibilidade de ganhar coisas no mundo lá na frente, isso é natural. Mas quando você permite uma renúncia muito maior
entrar no seu coração para deixar algumas coisas na terra, para cumprir aquilo que Deus te chamou, você começa a entender que você ter intimidade com Deus vale a pena. Porque céus e terras passarão, mas o que é que não vai passar? E aonde é que precisa estar essas palavras de Deus? No seu coração, nas tábuas do seu peito, nas tábuas do seu coração. Quando você grava isso aqui, independente do país, da cidade e das pessoas que você vai sentar, você vai cumprir o seu propósito. Você vai levar o reino de Deus. Porque não é mais sobre um lugar, é sobre aonde você está. E aonde você estiver, é chegado o reino de Deus. Porque carrega dentro de você, porque você é um embaixador, uma embaixadora desse reino. Eu posso te convidar para você orar comigo agora? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, pela oportunidade. A pergunta que a gente faz é: por que nós, Senhor? Tem tantas pessoas melhores do que a gente para ser um embaixador do reino, para ser aquele que vai levar as tuas palavras, mas por que nós? A gente que muitas vezes tem tantos erros, falhas, a gente persiste muitas vezes no mesmo erro, Pai, mas por que o Senhor nos escolheu? Que nós viemos desfrutar, Pai, daquilo que o Senhor nos escolheu. Nós não viemos levar como um fardo pesado, mas que nós viemos viver, Pai, esse evangelho que é as boas novas. Nós viemos ser mais intencionais, procurando cada oportunidade, Pai, levar a sua glória e o seu reino. Nos ensina, Pai, a como ser mais íntimos. Eu não vou citar nenhum homem da Bíblia, porque todos foram falhos a não ser Jesus, Pai. Mas nos ensina, através da nossa vida, a ser íntimo do Senhor, Pai. A conhecer o Senhor, Pai, e a buscar o Senhor de uma forma sobrenatural. Que nós venhamos, Pai, nos nossos momentos de dificuldade, buscar o Senhor, mas nos momentos de abundância, buscar o Senhor também, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos livrar de todos os males e de todos os empecilhos que nos atrapalham de ter intimidade. Seja muitas vezes a internet, seja muitas vezes pessoas ou coisas ou ambientes. Que o Senhor possa nos dar a clareza, Pai, que se a gente afetar esses ambientes que muitas vezes têm nos atrapalhado, a gente pode conquistar mais pessoas e levar para o seu reino através do seu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a ter um coração como o seu, a ter uma visão como a sua, Pai. E que nós venhamos cumprir o nosso propósito e o nosso chamado nessa terra. Em nome de Jesus, amém.